Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil e também pela Rádio Nacional. O Corinthians completa 4 jogos sem vitória. É a segunda derrota consecutiva, 3 derrotas nos últimos 4 jogos. E o Palmeiras, que joga amanhã contra o Cruzeiro, pode diminuir a diferença para o líder para 3 pontos. Se isso acontecer, Palmeiras e Corinthians dependem apenas deles para chegarem ao título de campeão brasileiro da Série A. Com um detalhe, domingo que vem tem Palmeiras e Corinthians lá no Allianz Parque. Na Série B, o Ceará venceu o Internacional e impediu o acesso antecipado do Colorado para a Série A e agora é o vice-líder. No meio de semana teremos decisões na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. E para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro, ele que foi jogador e atualmente é técnico de futebol, o Arthurzinho. No estúdio da TV Brasil em São Paulo está o jornalista Rodrigo Vessone. Conosco também aqui no Rio de Janeiro, mais um convidado. Ele também foi jogador e hoje é técnico, mas é de futsal. Seleção brasileira, títulos mundiais, Sérgio Sapo. E conosco, como sempre, o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, para priorizar a Copa Libertadores, o Grêmio usou o time misto ou reserva em 9 jogos do Campeonato Brasileiro, incluindo um que acabou agora há pouco, o empate de 2-2 com o Avaí. Nesses 9 jogos, o Grêmio perdeu 6, ou seja, poderia estar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Por conta disso, a pesquisa de hoje do No Mundo da Bola, lembrando, aliás, que o Grêmio está quase na final da Libertadores, a pesquisa de hoje é a seguinte: o Grêmio agiu certo em abrir mão da briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o Grêmio está quase na final da Libertadores. Mas o Grêmio agiu certo em abrir mão da briga pelo título do Campeonato Brasileiro? facebook.com/No Mundo da Bola Oficial. Nosso WhatsApp é o 21 971 489270. E eu começo por você, Arthurzinho. Prazer em revê-lo. Boa noite. Boa noite, Bocage. Boa noite, Márcio, Sérgio. Em relação a essa pergunta, eu acho que eu não concordo com o que o Renato fez, ou até se fez em acordo com a diretoria. Eu acho que um campeonato como brasileiro não pode ser deixado de lado em momento algum. Você poderia fazer algumas modificações, mas não jogar totalmente com equipe reservas, porque isso faz com que você jogue apenas por um título. E clubes com a grandeza do Grêmio têm que tentar ser campeão de tudo, se possível. Então você diria que o Grêmio não agiu certo? Não agiu certo porque teve jogos que jogou totalmente com a equipe reserva. E esses jogos hoje estão fazendo, essa pontuação está fazendo falta. Sérgio Sapo, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. A gente já conversou tantas vezes no estádio, em outros programas aqui da TV Brasil. Para você, o Grêmio agiu certo? Eu concordo com o Arthurzinho. Você tem que modificar em alguns jogos, está certo, que são vários campeonatos que disputa, mas você não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante que a gente tem no Brasil, né? Então, eu estou concordando com ele também. 2 votos, então, para o não. Bom, o Renato de Caxias, no Rio de Janeiro, eu acho que o Grêmio agiu certo. Nosso calendário, o time é obrigado a optar por uma só competição. A gente vai discutir sobre isso aqui. O Fernando de Pedras de Fogo, na Paraíba, também acha que o Grêmio agiu certo, mas faz uma ressalva. O título vai ficar com o River Plate. O Edmar de Viamão, no Rio Grande do Sul. Boa noite. Com certeza agiu certo. A busca pelo título sul-americano vale mais que o do Campeonato Brasileiro. O Nonato fala de queimadas, Márcio Guedes, lá na Bahia. Claro que não, o Grêmio pode muito bem ganhar os 2 títulos. E no nosso Facebook, o Itamar de Lima diz assim: será que o Renato Gaúcho vai pagar o mico de 2008, quando priorizou a Libertadores pelo Fluminense e diz que brincaria no Brasileiro? É um questionamento do Itamar Borges, que fala de campanha. Campanha? Campanha. Eu vou chutar Pernambuco. Arthurzinho já jogou em campanha. Já? Aonde? Na Bahia? Não, Márcio Guedes. Campanha fica em Minas Gerais. Eu agradeço a vocês pela audiência no Brasil inteiro. Lembrando que estamos ao vivo também nas páginas da TV Brasil, no Twitter e no Facebook. Bocage, em relação à pergunta, então aqui nunca ninguém vai... As pessoas não vão ganhar tríplice de coroa aqui. Márcio Guedes. Olha, não há a menor dúvida que o Renato errou, na minha opinião. Claro que se ele ganhar a Libertadores, todo mundo vai esquecer, tudo bem e tal.
Mas ele começou muito cedo, inclusive, a poupar o time do Grêmio. Me lembro um jogo com o Sport, que o Grêmio fez 2 gols na frente, depois perdeu o jogo, com o time todo reserva. Faltava muito tempo, porque a Libertadores agora é muito espaçada um jogo e outro. Então eu concordo com a ideia que você pode ver os jogadores que estão com problemas físicos, vai tirando aqui, tira aí, que você está bem, você está mal. Agora, você colocar o time reserva, você vê a tua estatística aí, já responde a essa pergunta, entendeu? E até porque, por melhor que você tenha um time, uma Libertadores é um mata-mata. Você pode dar um dia de azar, você pode ter um belo trabalho, ter um bom time, você perde a competição. Então, jamais você pode abandonar completamente o campeonato que é o mais importante para nós, que é o brasileiro. Então, completamente errado. Mesmo que ele seja campeão, acho até que tem grande chance. Agora, teve um nosso amigo aí que disse que vai ser o River Plate. Cuidado, hein? Esse jogo com o Lanús eu acho muito perigoso. Não está ganhando lá, eu acho que o River Plate tem mais camisa, mas o Lanús está jogando muito bem, já tem feito várias reversões aí de marcadores, e para mim está em aberto aí agora. Que o Grêmio está na final, acho que ele está também, aí não tem dúvida. A gente, antes do programa, Márcia, a gente conversava aqui sobre poupar jogadores. O Sérgio Sapo vem do futsal, o Arthurzinho também do futsal, mas se destacou no campo. Para vocês dois, poupar é certo hoje em dia? Bom, eu acredito que sim. Você conversar com a sua comissão técnica, conversar com o próprio jogador e ver a condição dele. Tem muito jogador que às vezes está cansado, mas o cara quer jogar, ele quer jogar o campeonato, quer jogar, quer participar, mas eu concordo que você, em algumas ocasiões, você tem que poupar. Cada caso é um caso. O Bocage, por exemplo, o Bruno Silva do Botafogo, ele não aceita ser poupado, ele joga tudo ao mesmo tempo. O Jairzinho queria poupar, não, eu jogo tudo que minha forma, eu vou mantendo a minha forma jogando, quer dizer, são raríssimos jogadores que têm essa postura e têm essa condição física para encarar uma dessas. Não, e tem uma forma que você pode poupar teu jogador, às vezes poupa nos treinos, entendeu? Para que ele tenha condições de jogar. E você, como treinador, pouparia? Porque na sua época os jogadores entravam em todos os jogos. Mas aquilo que nós estávamos conversando, a velocidade era outra, era o menor número de jogos. Claro. E não tinha tanto campeonato. Tinha temporada que você fazia 80 jogos. Deixa eu te falar o que eu acho principal. Hoje em dia, se desgasta muito a parte física na parte tática. E tem pouca qualidade técnica. Antigamente se jogava mais com a qualidade técnica do que você se poupava, a tua categoria, você se poupava a categoria. Você se desgasta Agora, para se jogar bem, razoavelmente, você tem que correr muito. Tem que ter muito esforço para compensar a carência técnica. Ô, Sérgio, o Edu falava muito aqui na semana passada do Antônio Ricardo, um fisioterapeuta que trabalhou com ele. Trabalhou com você também no Japão com o Zico, na seleção japonesa. Está até hoje trabalhando com o Zico, com certeza. Lá, é uma pessoa que hoje é fundamental na comissão técnica? Concordo, é fundamental o fisioterapeuta, ele está junto com os jogadores, fazendo o trabalho dele, recuperando os jogadores para os jogos. Porque hoje em dia tem também o cara que não só o fisioterapeuta, o fisiologista, nutricionista, é peça fundamental hoje no futebol. O Bocage, pode existir tudo isso, mas existe uma coisa chamada bom senso. E o bom senso faz com que você converse com o atleta, e se o atleta for um pouquinho inteligente, ele joga de uma forma que vai produzir e não se desgastar tanto. O que você acha do GPS? Poxa, eu estava falando outro dia, o futebol chegou a um nível tal que tem um negócio do GPS, que o cara corre 10 quilômetros, 12 quilômetros. Mas se enfatizou muito a parte que ele física produziu para o jogo. E esqueceram de ver a parte técnica. Então você tem um GPS para ver o desgaste do atleta físico, mas não tem um GPS para ver o desgaste do atleta em termos de qualidade, em termos do que produziu. Você sabe que agora vão lançar carros sem motorista, né? Inclusive a revista V semana traz uma matéria, carro sem motorista. Vai ter futebol sem jogador? Você acha que você acha? Bom, já tem, né? A FIFA dá até prêmio hoje em dia para o game. São os robôs jogando, né? Você imaginou? O meu medo é que o futebol brasileiro está indo por um caminho, principalmente na formação, que nós não vamos ser mais a hegemonia, vai ter a hegemonia do futebol mundial, não. Isso daí me preocupa. A gente, inclusive, vai falar daqui a pouquinho sobre o Mundial Sub-17 aqui, que o Brasil ficou na 3ª posição, mas a gente começa falando de Ponte Preta e Corinthians. Aliás, primeiro, desculpe, deixa eu encerrar a pesquisa, agora é com você em casa. O Grêmio agiu certo em abrir mão da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial. O nosso WhatsApp é o 21 971 489270.